Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma TPC de Linguagens. Eu gostaria de agradecer já logo de antemão aos professores que vão participar conosco hoje da formação. Professora Bela, de Oswaldo Florencio, professora Noêmia, por duas escolas, Vação, IAP e Alice, e o professor Gilson também, Vação, IP e Alice. Eu passo a palavra para a Suzana, para ela fazer as considerações iniciais e nós começarmos este trabalho. Bom dia, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Linguagens e suas tecnologias. Espero encontrá-los bem, né? E que nós possamos ter uma formação bem produtiva, está bem? Então, passo a palavra neste momento para o PCNP Rafael, por favor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um TPC. Como de costume, nossa primeira tela nós temos aí o nosso bit.ly, bit.ly/linguagensmiracatu. Nós ainda estamos recebendo a participação dos senhores. Aqueles que desejarem continuar com as sugestões, mesmo que já tenham respondido o nosso questionário, podem fazer acesso novamente, por gentileza. As interações estão acontecendo tanto pelo bit.ly quanto pelo chat. Então, solicitamos também que os professores que queiram participar durante a nossa TPC, com perguntas, né, e participações mesmo, utilizar também o chat, por favor. Solicitamos que os microfones e as câmeras fiquem desligadas para facilitar a transmissão de dados entre os participantes, para que não dê problema de tela travar, ficar sem a imagem do PowerPoint. E lembrando que o nosso ATPC está sendo gravado e depois será posteriormente disponibilizado no canal do nosso YouTube, do NPE Dermir, junto com o link do PowerPoint utilizado no dia. Tá bom, professores? Então, lembrando o nosso menu, que agora, depois de uma atualização, ele está localizado no canto superior direito da tela do nosso Teams, né? Ele continua com a mesma distribuição, só que mudou algumas ordens. Primeiro é a participação dos integrantes, depois o chat. A mãozinha já ficou bem mais próxima da nossa visualização. E o ativar e desligar câmera e microfone ficou ao final do menu, tá certo? Então lembramos também para quando terminarmos a reunião, os senhores deverão clicar no telefone vermelho para poder encerrar a chamada. E no Teams, pelo smartphone, nós temos o menu padrão, com a câmera e o microfone localizados na parte inferior do smartphone, e no canto superior direito, o ícone para o acesso ao chat, ok? E para pedir a palavra, basta clicar nos 3 botõezinhos, que vai abrir o menu da mão, e aí o senhor poderá ativar e desativar na hora que for solicitar. No presente momento, nós não estamos com a presença da nossa dirigente suplente, professora Ednilde, pois hoje está ocorrendo uma reunião também com os diretores da rede estadual, e ela está participando dessa reunião em outro canal do Teams, ok? Passo a palavra, por favor. É isso aí, Rafa. Ela está pelo YouTube, eles estão pelo canal do YouTube hoje, em reunião com os diretores, né, para tratar algumas coisas que são essenciais para os próximos dias, né? Então, a Ednilde está lá também na reunião, ela está como nossa dirigente, mas ela deixou para a gente um abraço, um carinho, e mandou uma mensagem agora falando que está em pensamento conosco também. Então, nós vamos já passar a parte da Ednilde, que está aí ao lado do Cristo, né? Todos podem perceber hoje o tema escolhido é as 7 maravilhas do mundo moderno, né, Rafa? É isso? Então, já vamos passar a pauta
É sempre um prazer estar com vocês nas manhãs de quarta-feira, de formação, né, na equipe de linguagem e código. Hoje, a nossa pauta se justifica pela Resolução 72, de 16 de 12 de 2019, pela Resolução SEDUC, de 18 de março de 2020. Os objetivos da nossa reunião são dar continuidade às ações de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionar momentos de sensibilização à prática pedagógica, hoje, em especial, as habilidades essenciais, e propiciar momentos de interação e reflexão sobre as práticas pedagógicas com vista à aprendizagem dos alunos. Os objetivos gerais, né, da nossa pauta. Hoje nós teremos o drop literário, Canção de Juquiá, de autoria própria do professor Gilson Cordeiro, da PEI Rodrigues Mota, as boas práticas de língua portuguesa da professora Bela, da professor Oswaldo Florencio, as boas práticas de língua portuguesa da professora Noêmia, da PEI a professora Alice Rodrigues Motas e João Adorno Vação, a formação sobre as habilidades estruturantes essenciais, estratégias e prática pedagógica pelos PCNPs Rafael, Simone, Silvia e Suzana. Teremos o comunicado externo conjunto da COPED, EFAP, Subsecretaria 2022, número 46. E, finalmente, as interações, né, pelo chat ou pelo Bit.ly, que serão conduzidas pelos PCNPs Rafael e Simone. E agora, com vocês, né, o drop literário, pelo professor Gilson Cordeiro. Bom dia a todos. Bom dia. É um grande prazer que eu estou aqui, saudando a PCNP Simone, professor Rafael, a professora Silvia, com saudade já de você, a professora Suzana, a todos os professores da área de códigos e linguagem, tá? E é muito importante esse momento, né? Apresentar a nossa PEI, o nosso programa de ensino integral de Alice Rodrigues Mota. Então, essa canção de Juquiá aí na verdade, ela foi uma ação que a escola fez, é uma atividade, tanto da escola PEI Alice Rodrigues Mota, que eu fiz com o primeiro ano, quanto a EJA do João Adorno Vação. Então, canção de Juquiá. Então, o objetivo do drop literário é uma textualização e uma progressão temática. E a habilidade que eu trabalhei nesse drop literário, que será no momento, é do ensino fundamental de 8º e 9º ano, mas também aparece a paráfrase, no caso, em outras séries do ensino médio, principalmente. Utilizar em textos diversos gêneros, mecanismos de progressão temática. E também analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase, utilizados nos textos de divulgação do conhecimento. A paráfrase. O que seria a paráfrase? É uma nova afirmação de sentido de um texto, uma passagem, usando outras palavras, geralmente palavras sinônimas. O termo em si é derivado do latim paráfrases, que vem do grego antigo, cujo significado é maneira adicional de expressar-se. Para Bakhtin, lá em 1981, o texto é uma tessitura polifônica, que dialoga com vários outros textos e vozes. Então, para quem sabe, a paráfrase é uma reformulação, é uma nova versão, assim como a reformulação, né? E a paráfrase é a intertextualidade, às vezes com a estrutura do texto, outras vezes com o tema. No meu caso aqui vai ser pela estrutura e pelo tema. Então, pesquisando as paráfrases na internet, eu encontrei mais de 10 versões da Canção do Exílio. Então, lá em 1925, teve uma publicação do Oswald de Andrade, que ele escreveu assim, nos primeiros versos: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Lá em 1930, o Murilo Mendes escreveu a Canção do Exílio, na versão dele: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Lá em 1966, o Mário Quintana escreveu uma versão da Canção do Exílio chamada de Uma Canção.
Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Então, aí vocês já vão ver as críticas, né? Principalmente do Mário Quintana, em 66. Em 1985, talvez um grande torcedor de futebol palmeirense escreveu assim: minha terra tem Palmeiras, Corinthians e outros clubes. Eduardo Alves da Costa, outra canção do exílio. E em 1991, teve uma das versões das que eu mais gostei. Eu sou uma pessoa bem crítica, né? Então gostei bastante desse texto aí do Jô Soares. Minha dinda tem cascatas, onde canto curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Então, o Jô Soares quis criticar aí, era em 91, era véspera de impeachment do Collor, então dinda aí a casa do Collor, cascatas, ele escolheu a palavra curió em vez de sabiá para rimar com Maceió, que é a terra do Collor, do Fernando Collor de Mello. Então, ele escreveu assim: minha dinda tem cascatas, onde canto curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. E tem outros tantos, tem do Carlos Drummond de Andrade, tem do Casimiro de Abreu. Então, esse daí foi uma atividade que eu fiz, então, com o primeiro ano do PEI Alice Rodrigues Mota, e, ao mesmo tempo, eu adaptei para a EJA, do João Adorno Vação. Agora vem a minha versão da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que foi escrita em 1843, mas foi publicada em 1846. E essa Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né, ela é tão importante que ela tem versos que foram retirados dali para o hino nacional brasileiro. Então vamos à minha versão de Canção do Exílio. Minha região tem bananeira, onde eu moro também há. Aqui é o Vale do Ribeira, minha cidade é Juquiá. Nosso céu é da cor azul anil, nosso rio corre para o mar. Nossos bosques dão ao Brasil mais vida, mais amor, mais ar. Em termar comigo mesmo a vida, mais verde encontro por cá. Minha região tem bananeira, onde eu moro também há. Minha região tem cachoeiras, como tem também em Juquiá. Em teimar comigo mesmo a vida, mais verde encontro por cá. Minha região tem cachoeiras, como Pozo Alto, Cedro e Biguá. Não me deixe, ó Deus, que eu parta, sem que conheça de tudo o que há, sem que desfrute das maravilhas que somente encontro em Juquiá, sem que se banhe nas cachoeiras, tão belas como a do Vale e do Chá. Gilson Cordeiro, 2019, uma versão livre, uma paráfrase do Gonçalves Dias. Essa foi a minha participação para a TPC nossa da Diretoria de Ensino de Linguagens e Códigos. Obrigado a todos. Passo a palavra. Obrigado, professor Gilson. Obrigada, professor Gilson. Só informando a todos também, o professor Gilson, além de professor, escritor, né, esse poeta de alma tão sensível, ele hoje atua também como professor coordenador de área, da área de linguagens, na PEI Alice Rodrigues Mota, e também é professor na Escola João Adorno Vação, né? E como coordenador de área, ele também tem aulas na PEI Alice Rodrigues Mota. E essa poesia, Simone, para te ajudar aí... que me deixou... Fale, então, essa poesia aí, Simone, ela está no meu nono livro, que vai ser publicado ano que vem. Ah, parabéns, Gilson. São quantos livros já, Gilson? São 8 publicados. Parabéns, viu? Excelente. Amei. Fiquei com vontade de conhecer o Vale do Chá em Juquiá, viu? Cachoeira do Chá, em Itapiraí. Itapiraí, lindo. Então, vamos lá, gente. Obrigada, Gilson. Agora vamos passar a palavra à professora Bela. Maravilhoso. Professora Bela, está conosco? Sim, estou. Oi. Oi. Obrigada pela participação, tá? Na nossa TPC de Linguagens. Muito prazer. Passo a palavra para que você agora fale sobre suas boas práticas de língua portuguesa. Por favor.
Bom dia a todos. Eu gostaria de falar sobre nas duas práticas, sobre uma atividade que eu desenvolvi com o terceiro ano do ensino médio. Mas antes de eu começar, eu gostaria de falar sobre a Lia Luft, né, sobre essa frase que eu coloquei para iniciar aí a minha fala. Para reinventar-se, é preciso pensar. E nada mais, né, do que a gente se reinventar. Nós estamos passando por um momento, né, que todo mundo está tendo que se reinventar em todos os setores, né, e nós não estamos fora disso. Os alunos estão tendo que se reinventar, professores estão tendo que se reinventar, famílias, né. Então, é um momento muito importante, né, que todo mundo está passando pelas suas diferenças, pelas suas perrengues, né, um tentando ajudar os outros, e era um momento que os alunos ficaram assim, muito emotivados e decepcionados, porque eles não estavam vindo para a escola, né, não estavam tendo contato com os colegas, e, né, então, esse tema dessa aula veio bem a calhar, foi uma coisa assim que eles tiveram um envolvimento muito grande, e saíram, assim, vários trabalhos muito bonitinho, né, que eu gostei bastante. Então, a primeira coisa que nós, depois no final, se der, eu ainda dou uma lidinha a respeito, né, da onde eu tirei essa frase, né, que é de um texto, aí eu vou dar uma lida no texto para vocês, se der tempo. Então, só falando sobre essa escritora, a Lia Luft, primeiro, ela é uma romancista e ela é cronista da revista Veja. Ela é uma mulher, assim, que casou-se 2 vezes, né, casou-se primeiro com o Celso Pedro Luft, depois se separou dele em 85, mudou para o Rio de Janeiro, casou com outro, aí o Hélio Pellegrino morreu, e ela voltou novamente para Porto Alegre, né, e continuou a viver com o antigo esposo dela. E ela teve uma perda muito grande, né, há uns 3 anos, 2017, de um filho dela, né, e aí ela parou de escrever, né, por esses 3 anos, e depois, agora que está voltando a lançar outras coisas. Tá, mas agora voltando à nossa aula. O modernismo, né, nós estávamos estudando o modernismo, aí nós tínhamos lá a primeira geração, e foi nessa segunda geração modernista, né, que apareceu aí a nossa paródia MM Digital. O objetivo era identificar, né, inferir e produzir paródia e memes digitais. A habilidade, identificar efeito de ironia ou humor em textos variados. Eu não sei a outras escolas, mas na nossa escola nós sempre tivemos muita dificuldade com essa questão da ironia ou humor, porque os alunos eles não conseguiam visualizar essa diferença de um para outro, né? Então, eles não sabiam quando estavam fazendo humor ou quando estavam fazendo uma ironia. Então, isso foi uma coisa, assim, que veio bem a calhar, né, que deu para eles diferenciar bastante. E o conteúdo seria o intertexto, a intertextualidade, tá? Aí, né, temos a definição de intertextualidade, que seria o nome dado à relação que se estabelece entre 2 textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Porque, geralmente, quando também vai se fazer aquela prova do Enem, sempre tem os textos, né, lá, e às vezes eles não conseguem visualizar essa intertextualidade. Então, também foi uma coisa que ajudou muito, né, a essa questão, porque eles ainda vão fazer o Enem. Aí nós tínhamos lá os tipos de intertextualidade, né? A intertextualidade pode assumir diversas formas e ser feita de diversas maneiras, apresentando, assim, diferentes tipos. Daí nós tínhamos a paráfrase, a paródia, a referência ou alusão, a citação, a epígrafe e a tradução. Como nós, né, iríamos nos deter na paródia, né, aí foi feito, né, a definição de paródia, que é uma recriação textual, né, seria a imitação de uma composição célebre, geralmente de caráter humorístico, crítico, satírico ou contestador. E ela pode ser encontrada em textos poéticos,
fábulas, histórias em quadrinhos, música, entre outros, né? Então, quando se falou em paródia, no primeiro momento, se pensava que eles, né, pensavam muito assim, vamos então fazer uma cópia, não é isso, gente, vamos recriar, né, imitando, mas a gente tem que recriar, não é só mudar uma coisinha aqui e ali. E a partir daí, né, isso eles são perito, né, em fazer, nós tínhamos lá o memes da internet, né, que também a mesma coisa, seria o mesmo, meme é um termo grego que significa imitação. Se a paródia seria a recriação textual, a imitação também da composição, o meme também só que daí seria de maneira digital, né? O termo é bastante conhecido, utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música, que se espalhe entre vários usuários rapidamente. E os alunos, eles são bem criativos. Às vezes a gente está na sala de aula, né? Quando não tinha chegado ainda as apostilas, no começo do bimestre, ou no ano passado, assim, para não perder tempo, eu sempre utilizava o celular com eles, né? Para estar visualizando as atividades, né, do caderninho do aluno. E quando a gente menos esperava, estava acontecendo de memes da gente estar aparecendo por aí. E aí, às vezes, a gente ficava bravo. Não, mas isso não era para ser feito. Meu Deus. Mas para eles é tão normal pegar uma determinada situação, né, e criar um meme, né? E como a situação do momento pedia, né, vamos fazer um pouco de graça, rir um pouco da situação do que está acontecendo aí. E nós estudamos, né, como nós estávamos estudando o modernismo, e apareceu dentro do modernismo, né, a paródia, memes da internet, nada mais justo do que a gente fazer, né, dos memes com os autores, né, da segunda, da geração. Aí nós temos aí, ó, a criatividade da aluna, né, nesse longo mar da vida, né, ela vai entendendo? E depois o do menino, não saiu a frase, a parte de baixo, né? Depois eu já acordei meio Mário Quintana, os outros passarão e eu passarinho. Aí tem mais uma aqui, né? Quando vejo minha mãe no portão e não fiz nada do que ela pediu, né? E agora, José? Esse E Agora, José, na paródia também teve várias paródias com E Agora, José. No próximo, aí nós temos o Carlos Drummond, né, sozinho, a estátua dele, e depois ele já está com antenado, né, que ele já está lá com tablet na mão, né, também está antenado. E por último, né, teve duas outras aqui também. Falar sobre seus problemas de forma clara e objetiva, usar metáforas sobre pedras, né, que seria também a pedra no caminho. E mais uma criação aí, autores da primeira geração, que usou até Jesus Cristo, né, apontando esse gesto, né, que eles sempre fazem, os jovens, né, e eles colocaram aí, né, que é bem usado. E o último, falando sobre a quarentena, né, meus divertimentos discutindo que dia da semana, porque quando começou essa quarentena, todo mundo ficou perdido, né, hoje é domingo, todo dia é domingo, né, segunda, terça, quarta, era tudo igual, não tinha diferença nenhuma, né, talvez agora a diferença se faça porque a gente fica interagindo com eles, mandando as aulas, né, conversando, às vezes conversando até com assuntos que não tem nada a ver, né, para melhorar a autoestima, tem muita criança reclamando, né, então, mas para ele, a visão dele que no começo, todo dia era igual, né, não tinha nada de diferente para eles. Essa atividade, para mim, né, tem a paródia aí, vamos continuar com a paródia, então. A paródia, teve várias paródias que os alunos mandaram. Aí eu selecionei até as mais curtinhas, né? Porque o Agora José, tem a Meus 8 anos, tem várias aqui, né? Então eu peguei as menores para colocar aqui, né? Então tinha lá, paródia, no meio do caminho. No meio do caminho tinha um vírus. Tinha um vírus no meio do caminho. Tinha um vírus. No meio do caminho tinha um vírus. Nunca me esquecerei desses acontecimentos na vida de todos. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um vírus. Tinha um vírus no meio do caminho. No meio do caminho
tinham vírus. Aí, até eu acho que é uma questão até de comodidade, né? Uma palavrinha curta, né? Não vou mudar muita coisa, mas ficou legal, eu gostei, né? Porque é a questão do que estava acontecendo no momento. Eles trouxeram, né, o tema, a situação, né, que tinha acontecido lá no momento lá atrás, e eles recriaram para esse momento que eles estão vivendo agora. Talvez esse é um momento que eles nunca vão esquecer, né? E o próximo, que seria a cidadezinha qualquer, né? Aí, casas fechadas, mulheres trancadas, para a Covid não pegar. Um homem de casa não sai, um aluno estudar não vai, um professor aula não vai dar. Esperar a pandemia passar. Eita vida triste, meu Deus. E essa é a reclamação, né, que a gente vê todo momento eles falando com a gente, né, pelo WhatsApp. Professor, que chato, não pode sair de casa, mesmo que saia. E a falta que eles estão sentindo da escola, né, porque é incrível essa falta, que antes a gente falava que era só a merenda, mas é o companheirismo, é o professor, né? Tanto é que com a gente, eu mesmo eu trabalho com eles pelo grupo do WhatsApp, né? Então eu marco as atividades, converso, e durante a semana, quando não tem aula, eu vou conversando com ele aos poucos, mas de início, essa aula acho que foi dia 18, por aí em junho mesmo, era muito difícil, porque era aluno conversando de madrugada, a qualquer momento eles entravam no WhatsApp e ficavam conversando. Depois é que eles foram ficando menos, né, abusados, digamos assim, né, que já não é em qualquer horário. Mas a gente vê a preocupação deles e ainda eles continuam, né, com essa preocupação, porque hoje ainda tem dias assim que eu estou corrigindo atividades, eu gosto de fazer as coisas muito à noite, porque eu sou noturna, então eu fico assim de madrugada, vendo as coisas, corrigindo, e às vezes eu vejo um aluno entrar e falar para mim, professora, vai dormir, isso não é hora, né? Isso acaba com a sua saúde. Então, a gente vê uma preocupação deles com a gente também, né? Com o bem-estar da gente, porque eu acho que eles querem voltar para a escola e encontrar a gente bem, né? Também. E eu acho que, antes de mais nada, o que mais, assim, eu achei legal, né, dessa atividade foi o fato de a gente ver o modernismo, né? Depois a gente ter essa... reconhecer, né, inferir, né, as informações da época, as informações da agora, né, porque agora também estão antenados, não dá para a gente falar que eles não estão antenados, né, e, assim, ainda se sentir estimulado a criar, porque eu pensei de início, até quando voltasse às atividades, eu fazer uma exposição, imprimir, fazer quadros, sabe, assim, fazer uma coisa bem legal com eles, para eles verem quanto foi importante essa atividade, acho que não só para eles, como para os outros também, né, os colegas. Então, é uma coisa, assim, que eu achei muito interessante, muito legal, e, assim, que ajudou eles a saírem daquele marasmo que estavam, né, e se tornarem mais participativos, porque essa é uma sala do 3º ano do ensino médio, né, e, assim, aquela turma que veio dividido no primeiro, desde o quinto, 6º ano, de manhã e 1 à tarde, vieram separados, se juntaram no ensino médio, mas no período da manhã, e depois, no 3º ano, é que a sala se junta, né, então, aí a gente tem aquela questão da rivalidade, mas com essa turma não tem. Então, é uma turma que eu posso falar com eles sobre tudo, né? Eles também falam comigo qualquer coisa que eles querem, eles perguntam, né? Eles têm, assim, a intimidade de, eu vou lá, eu vou conversar. Então, é uma questão, assim, um entrosamento muito bacana com essa turma, né? E eles, assim, como é um ano também de formatura deles, né, eles estão também preocupados, formatura, faculdade, vestibular, né, e isso tudo foi bom até para desestressar, para eles verem que sempre tem uma luz no fim do túnel, né, por mais difícil que seja o momento, né, nós vamos passar, né, vamos acabar passando por ele, e a gente sempre tem que continuar procurando fazer o melhor, né,
de cada um. E foi isso que eles fizeram, né, nessa atividade. Eu acho que o mais importante do que tudo foi isso, foi o engajamento do que aconteceu e eles perceberem que não dá para ficar parado, nós temos que continuar, né? Por mais que as casas fiquem fechadas, as mulheres fiquem trancadas, né? Mas nós temos que continuar vivendo, né? Se lançando e conhecendo as coisas e tentando enfrentar tudo que vem pela nossa frente aí. Obrigada a todos, né? E desculpe de eu estar um pouco nervosa. Professora Bela, nossa, que aula, viu? Muito obrigada. Suzana, quer falar alguma coisa para a professora? Por favor. Só temos que agradecer, né, pela participação dela e pelo momento a qual ela está passando também, e parabenizá-la porque ela foi uma mulher forte e valente e continue assim, né, não deixou das suas responsabilidades. Muito obrigada, continue assim, Bela, e parabenizando também, né, o professor Gilson, maravilhosa, né, a paráfrase, né, continue assim e que nossos alunos saiam ganhando, né, para ter esses profissionais aí maravilhosos. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada, Su. Chamar a professora Noêmia também, que vai contribuir hoje com as boas práticas. Ok, bom dia a todos, Suzana, Simone, Rafael, bom dia aos colegas presentes. Bom, não fiz nenhuma descoberta mirabolante nessa pandemia, né? Mas mesmo nas aulas remotas, nós continuamos, né, trabalhando o currículo e promovendo aí, buscando o protagonismo dos nossos alunos, desenvolvendo principalmente as habilidades, né, e buscando aulas interativas, né, porque nesse momento de distanciamento, nós procuramos mantê-los mais próximos de nós. Então, as aulas interativas, ela vem para isso, né? Para nós podermos acompanhar e avaliar melhor as habilidades dos nossos alunos e para matar a saudade também quando a gente consegue vê-los, né? Visualizar ali, desenvolvendo as atividades. E, dentre algumas práticas, eu separei algumas habilidades para poder passar aqui hoje, né? Não deu para passar todas. Então, na EJA, teve a habilidade de 44, interpretar poemas, né? Trabalhando a questão da sonoridade e a própria estrutura, rimas, estrofes, aliteração, né? E também a 48, que é a leitura de forma autônoma, selecionando estratégias ao gênero trabalhado. No segundo termo da EJA. Então, nós optamos pela literatura de cordel. No terceiro ano, nós trabalhamos a habilidade, para mim, não consigo visualizar aí, a relação, né, entre o texto lírico, também a formação da estrutura, verso, estrofe, a exploração gráfica, né, os temas líricos, como o amor, o cotidiano, a narrativa dramática e o poema, né, para que nós pudéssemos ver toda a entonação do aluno na hora da habilidade da leitura. E também a 46, que é participar de saraus, né, mesmo à distância, nós procuramos promover aí um sarau virtual com os nossos alunos, tanto do regular, como da EJA também, né? No sétimo ano, falar das habilidades primeiros, né, Rafael? Depois vem todas a prática, né? No sétimo ano, trabalhamos, dentre outras habilidades, a selecionada foi também a literatura de cordel, na questão dos efeitos sonoros, recursos expressivos, né, trabalhando rimas, estrofes, aliteração, e também a questão da leitura autônoma, né, que o cordel dá essa liberdade, né, do aluno enfatizar aí a sua prática leitora. Já no segundo ano do ensino médio, trabalhando figuras de linguagem e também a literatura brasileira, a linguagem literária, selecionamos
uma obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Trabalhando a habilidade de relação entre as partes do texto, tanto na produção como na leitura e escrita, considerando a construção da sua composição e o estilo do gênero, né? Eu sempre gosto de transformar obras em peças teatrais. Eu acredito que é uma vivência que o aluno consegue aprender, porque é mais significativo para ele, né? No momento em que ele precisa tomar para si toda a história, todos os personagens, para que ele possa dramatizar. Então, tudo que é mais significativo para o aluno, o aprendizado é mais concreto, né? É mais efetivo, tá? Então, algumas habilidades trabalhadas, e aí eu vou pedir, então, para o Rafael passar, então, a prática dessas atividades, tá bom? Olá, galerinha do segundo B, tenho um recado para vocês, o Sarau Virtual. Cada aluno terá que escolher um poema de diversos temas. Com base no que está acontecendo hoje em dia, vou dar uma dica para vocês, falar sobre paz, fé, esperança, coisas positivas. Bom, então é isso, liberte o poeta que existe dentro de você. Postar o poema até dia 12 de maio. É isso, um beijo, tchau. Tudo vai passar. Nesse tempo de quarentena, nos afastar é preciso, cuidando de si e de quem se ama. Com os devidos cuidados, logo, logo, ficará apenas na lembrança para juntos relembrar. Que Deus nos abençoe, cuidando sempre de nós, família e amigos. Em breve tudo passará. Sou Ana Carolina, nasci em Registro, mas moro em Juquiá. A minha prosa de hoje é sobre o coronavírus. O bicho danado tá pegando todo mundo. Ave Maria, minha gente, esse tal de coronavírus está pegando geral. Veio das bandas da China essa infecção viral. O cabra tem logo febre sem conseguir controlar. Tosse feito condenado, difícil até de respirar. Eita doença danada, se transmite pelo ar. Espirro, tosse, levam contaminação. A saliva quando fala, também leva infecção. Vírus danado que também se espalha em um aperto de mão. Então, meus amigos, vamos cuidar de quem amamos, nos protegendo e ficando em casa. Também protegemos quem precisa trabalhar. Esse cordel não acaba aqui, mas preciso me adiantar. Estamos estudando de casa para aprender e se formar. Viver é um desafio, desafiar é viver. Por isso eu vou vivendo sempre buscando aprender, para não ser devorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, um lamento. Mas não fico esperando, sonhando, sou avarento. E busco sonhar meus sonhos até no sopro do vento. Nas gotas fracas da chuva que a terra vai borrifando. E faz levantar o cheiro de chuva que vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Ao verme que primeiro ruiu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, o meu nascimento ou a minha morte. Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Morri numa sexta-feira de agosto de 1869. Dizem que morri de uma pneumonia, mas acho que morri de uma ideia grandiosa, a invenção do emplasto Brás Cubas. O emplasto se tornou uma ideia fixa que oprimiu o cérebro a tal ponto que um dia resolvi arejar as ideias e abrir as janelas. Em vez de uma brisa fresca, bateu um vento encanado e assim peguei a tal pneumonia. Lembro como se fosse hoje, ela entrando pela porta, pálida e comovida. Virgínia, sim, a tal senhora chamava-se Virgínia. Imagine que nos amamos vários anos antes. Quem diria, duas paixões sem limites terminam desse jeito. Não existia mais nada entre nós ali. Há algum tempo atrás, na independência do Brasil, me apaixonei por uma mulher, mas o amor dela por mim durou apenas 15 meses e 11 contos de réis. Conseguiste gastar 11 contos de réis com uma mulher só? Mandar-te-ei
para a Europa, para tomar jeito. Algum tempo depois, formado em Direito, resolvi andar pela Europa, mas recebi uma carta de meu pai falando para que eu voltasse para casa, pois minha mãe havia adoecido. Meu filho, há quanto tempo? Essa foi a primeira vez que senti na pele o vazio e a tristeza que causa a morte de alguém próximo. Pai, estou inconformado com a morte de minha mãe. Renunciarei tudo e irei para a nossa chácara. Chegando na chácara, conheceu a filha de Dona Eusébia. A moça chamava-se Eugênia e o fato de ser coxa fez com que Brás desistisse de tal tentativa de relacionamento. Em certo momento da narrativa, Brás conhece Virgília, o seu segundo grande e mais duradouro amor. Aconselhado pelo pai, que via no casamento com ela um futuro político. No entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata de Brás não só a noiva, mas também a candidatura a deputado, que o pai havia preparado. Espere, Virgília! E tudo que aconteceu entre nós? Desculpe-me, Brás, mas se Lobo Neves há de ser ministro, eu serei baronesa. Mais tarde, encontra-se com Quincas Borbas, que nesse meio tempo já tinha ficado pobre, e agora ele reaparece após ter recebido uma herança. E voltando a ter ocupado uma posição social, Quincas apresenta um comportamento estranho e defende uma filosofia criada por ele mesmo, o humanitismo. Brás se inspira nessa filosofia e junto com Quincas resolve criar um remédio que acabaria com a melancolia da humanidade. No entanto, Quincas falece logo depois, mas Brás continua com o projeto. A ideia desse remédio fixa na mente de Brás, então resolve ir até a janela para arejar as ideias. Em vez de uma brisa, bateu um vento encanado e assim peguei a tal pneumonia. Esses eram os meus últimos momentos, mas ainda pude fazer um pequeno balão sobre minha vida e cheguei à conclusão de que se não alcancei a celebridade, a invenção do emplasto, não fui ministro. No fim das contas, tive um pequeno saldo positivo na minha vida. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Tá. Então, eu só queria fazer um comentário, né, das habilidades expostas e aí algumas práticas realizadas, né? Nesse período agora, ainda mais agora, nós procuramos fazer nesses formatos para que a gente possa também acompanhar de perto, né, todas as atividades propostas e estar mais próximos deles e mantê-los aí engajados, né, porque estando distantes é tão difícil manter o foco, né, na idade deles, mas a busca ativa é sempre, e procurando mantê-los engajados, a gente vai fazendo essas atividades que dão essa troca imediata, né, para você poder estar acompanhando, destacando esse pessoal da EJA, que foi uma turma, assim, formidável, né, lembrando que todas esses trabalhos foram no período da pandemia, distantes, né, mas em contato, fazendo grupos à parte e dando todo o respaldo, são protagonistas e realizaram aí excelentes trabalhos, tá? Lembrando, né, que a nossa EJA da EEVação está de portas abertas, matrículas abertas, aguardando todos que precisem finalizar aí os estudos, né?
E que esse vídeo final de Memórias Póstumas, eu estipulei um tempo para eles, né, porque é uma obra muito longa, muito extensa, se fosse se apegar aos detalhes, seria muito longo, e distantes, né, e que a mulher que faz o papel aí da Marcela, da Virgília, é a mãe de aluno. Então, a gente tem essa interação da família sempre, a todo momento, né, até conversando com o professor, interagindo e buscando apoiar aí os seus filhos nas atividades propostas. Então, fiquei muito feliz com as devolutivas desses protagonistas aí, que se mantêm, apesar de toda a dificuldade, se mantêm engajados aí na busca aí da melhoria do nosso ensino, tá bom? Eu acho que é isso, tá? Socializando aqui com vocês algumas atividades evolutivas. Obrigada. Obrigada, Noêmia. Maravilhoso, me emocionei aqui com o menino, que aluno maravilhoso é esse, gente. Ele é o próprio Brás Cubas, não é? Maravilhoso. Perfeito o vídeo, parabéns. Consegui ouvir tudo direitinho. A gente só tem a agradecer, né? Eu acho que a equipe de linguagem é uma equipe abençoada por Deus. Temos os nossos professores são assim excelentes, de um nível, eu falo das estrelas até, pelo engajamento, pela preocupação, por esse cuidado que a gente tem, né? Vocês têm, principalmente com os alunos. Acho que estamos todos no caminho certo, não está sendo fácil para ninguém, né? Nós, professores, temos sofrido muito nesse período, mas temos anjos que conduzem as aulas, então, que são vocês. Então, meninos, Gilson, Bela e Noêmia, estou hoje emocionada com o trabalho de vocês, parabéns. Muito obrigada por compartilhar conosco essa preciosidade. Só uma palavrinha, Simone. Por favor. Só finalizando, desculpa, parabenizar o meu companheiro de trabalho, de equipe, professor Gilson, pela bela declamação. Minha amiga, professora Bela, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, Noêmia, de coração. Que lindo, que lindo. Silvinha, quer falar alguma coisa? Rafa, agradecer os professores. Aí a gente já continua, a gente dá continuidade na pauta. Aqui eu só deixo minha admiração e respeito ao trabalho desses professores, sempre partindo, né, das habilidades essenciais. Sempre a gente aprende muito com vocês também. Eu falo que eu mais aprendo aqui, né, do que como formadora, do que formar propriamente, né? É isso aí. Obrigada, professores. Bem, pessoal, a nossa ideia justamente de disponibilizar esse espaço para troca de experiências é justamente mostrar aquilo que nós conseguimos fazer dentro das nossas realidades e possibilidades, e uma simples ideia é o resultado satisfatório que nos dá. Então, foram 3 propostas diferentes hoje, embora o professor Gilson trouxe um drop literário, mas toda uma informação pedagógica por trás desse drop literário. Então, assim, são ideias que foram testadas e observamos que tivemos resultados muito, né, de participação dos estudantes, uma boa participação do engajamento deles e o resultado dessa participação na qualidade dos trabalhos. Então, essas trocas de experiências, a gente percebe pelo chat depois, nos grupos internos, a Si, né, Simone, Silvia, a Suzana, eu com o pessoal de artes, a gente consegue perceber depois o feedback que vocês estão dando. Poxa, foi legal a participação, foi interessante, eu aprendi algo diferente, eu não consegui enxergar desse jeito e eu vou tentar fazer. Então, assim, justamente, nós só temos a agradecê-los pela participação nesse momento, tá certo? E lembrando que sempre deixamos o espaço em aberto para quem quiser apresentar as boas práticas. Lembrando que nós estamos na nossa 11ª? 11ª. Né? 11ª, né? Edição do ATPC virtual. E olha já quantos resultados positivos nós obtemos desde o início da nossa quarentena. Então, a gente sabe que
O desenvolvimento do trabalho pode ser árduo, mas os resultados obtidos são muito satisfatórios. E isso que faz com que a gente se movimente, se mobilize cada vez mais. E dando continuidade, sim. Agora Rafa, a gente vai iniciar... Só uma coisinha, meu querido. A Bela tinha falado que ela ia falar do texto da Lia Luft, né? Só para encerrar com chave de ouro, Bela. Por favor. Sim, eu ia falar do texto, porque o texto é muito bacana. Por favor. Vamos lá. Nós amamos texto, leitura, eu sou assim... Vamos embora. Né? Para reinventar-se, é preciso pensar. Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos, para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos. Mas compreendi, num lampejo, então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil, nem demais acomodado. Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece, porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como jarro que se renova a cada gole bebido. Para reinventar-se, é preciso pensar. Isso aprendi muito cedo. Apalpar no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência. Isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser. Acredito ser. Quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante. Parar para pensar, nem pensar. O problema é que quando menos se espera, ele chega. O sorrateiro pensamento que nos faz parar. Pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da TV ou do computador. Simplesmente escovando os dentes, ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da resignação. Sem ter programado, a gente para pensar. Pode ser um susto, como espiar de um berçário confortável para um corredor com 1000 possibilidades. Cada porta uma escolha. Muitas vão se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras para um jardim de promessas. Alguma para a noite além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar. Reavaliar-se. Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto. Somos demasiados frívolos, buscamos o atordoamento das 1000 distrações, corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o primeiro dever seria, de vez em quando, parar e analisar quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com as obrigações também, é claro, pois não temos sempre 5 anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir no sono, o sonho, que afinal nessa idade ainda é a vida. Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho, é sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe, finalmente respirar. Compreender, somos inquilino de algo bem maior do que o nosso pequeno segredo individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele, todos os desastres e toda a beleza têm significado como fases de um processo. Se nos escondermos num canto escuro, abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que os pratos das inevitáveis perdas podem pesar menos que os dos possíveis ganhos. Os ganhos ou os danos dependem das perspectivas e possibilidade de quem vai tecendo a sua história. O mundo, em si, não tem sentido sem o olhar que lhe atribui identidade,
sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. Viver como talvez morrer é recriar-se. A vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada, eventualmente reprogramada, conscientemente executada, muitas vezes ousada. Parece fácil. Escrever a respeito das coisas é fácil, já me disseram. Eu sei, mas não é preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante, admirado. Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado, é amar, é amar-se. Ter esperança, qualquer esperança. Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e a possível dignidade. Sonhar, porque se desistimos disso, apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for. E que no mínimo que a gente faça, seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer. Profundo. O nome do texto, por favor, Bela, fale para nós. Para reinventar-se é preciso pensar. É do livro, uma crônica, né? Pensar é transgredir, do livro do mesmo nome dela, Pensar é transgredir. Isso é de 2004, e é uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, né? Não dá para a gente parar, e vamos fazer o nosso melhor, né? Colocar o nome do texto, viu, Bela, aqui no chat. Reinventar, né? Pensar é transgredir, não é isso, tá. Bela? Pensar é reinventar? Pensar é transgredir. A crônica é Pensar é transgredir. Tudo do seu livro, né? Então tá ótimo. Bela, Deus abençoe, viu? Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Você, assim, Nossa, que texto maravilhoso. Eu não conhecia. Muito obrigada por compartilhar conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade, apesar do nervoso, mas muito obrigada. Foi perfeita. É válido. Só a título de informação, né, Rafa? Hoje completamos o número de 20 professores que já participaram da nossa TPC. Queremos mais, né, Simone? E próxima TPC provavelmente será na segunda semana de setembro, né, Rafa? Provavelmente. Semana que vem acho que nós não teremos. Aliás, primeira semana de setembro. Então, aí a gente já deixa o convite aberto aí, tá? Os coordenadores que estão conosco agora, muito obrigada. Nós estendemos o convite para os nossos professores participarem da nossa TPC, Drop Literário e Boas Práticas, tá bom? Os professores de educação especial que estão aí participando aqui no chat também, por favor, tá bom? Então, vamos para a nossa parte de formação agora. Bem... falamos... Pode falar, Rafa. Não, então, só algumas informações antes de começar esse momento. Não sei se os senhores estão sabendo, mas o currículo paulista do ensino médio já foi homologado, né, e já estão providenciando a construção desse material para ele entrar em vigor no ano de 2021. Se vocês costumam entrar no site da EFAP, do currículo paulista, também vocês irão perceber que o material do currículo paulista do ensino fundamental não está mais disponível no site, justamente por causa dessa reestruturação no material. Então, caso vocês necessitem do currículo paulista do ensino fundamental, informamos que ele está disponível no nosso temário pedagógico, dentro das pastas de componentes. Os senhores podem acessar o temário pedagógico para poder pegar essas habilidades, pegar essas competências, para poder desenvolver o trabalho dos senhores. Porque o que acontece? Nesse momento a gente vai falar das habilidades prioritárias ou essenciais para o terceiro bimestre.
Então a gente está fazendo isso desde o primeiro bimestre, só que a gente tem que lembrar que não são somente essas habilidades que têm que ser trabalhadas. A intenção, a proposta, a ideia é que os senhores iniciem o trabalho dos senhores dentro do bimestre por essas habilidades, tá certo? Se, por gentileza. O que é importante, gente, no trabalho com os alunos nesse período remoto é sempre partirmos das habilidades. Isso é muito importante. Isso ficou claro no trabalho dos 3 professores que fizeram a apresentação das boas práticas hoje, do drop literário. Então, assim, eu sempre parto da habilidade e depois eu vou para o objeto de conhecimento, que são os conteúdos, conceitos, processos, mas primeiro eu parto da habilidade. Vocês perceberam aí o trabalho bem enfático nesse ponto das meninas aí, do Gilson também, né? Então, nós vamos começar falando, eu vou dar uma explanada nas habilidades essenciais de língua portuguesa e de inglês do ensino fundamental. Depois a gente vai passando, Rafa fala as de artes, Silvinha de educação física e Suzana do ensino médio, inglês e português, tá? Então pode passar, Rafa, o slide, por favor. Só lembrando, Silvia, para poder fazer as adaptações curriculares, né, para a educação especial, também se parte dessas habilidades, né? Sim. A gente tem que pensar sempre nas habilidades do grupo 1, né? Tem os professores, né, da educação especial já sabem, né, quais são essas habilidades do grupo 1. Então, no grupo das habilidades essenciais, procurar sempre as habilidades do grupo 1. E, Suzana, lembrando também que o ensino médio, né, tem uma outra gama nesse momento das habilidades específicas, né, por se tratar do currículo oficial ainda do Estado de São Paulo. Então, os códigos são diferentes e elas são estruturadas de uma outra maneira dentro do currículo antigo. Mas a premissa é a mesma, né? Se parte das habilidades. Das habilidades. Né? Isso, pode isso concluir mesmo. isso, por favor. Isso mesmo, ela vai partir das habilidades, né, referente da série, né, que nem a professora Noemi, ela já trabalhou, né, em cima disso, das competências, né, das habilidades, certo? Rafa? Isso? Então, ela já veio constando ali as competências que serão trabalhadas também no ensino médio, do 1º ao 3º ano. Né? O que muda são as numerações, né? Que vamos numerar. Né? Isso para todas as disciplinas, né? Para todos os componentes curriculares, ele vai funcionar dessa forma. As habilidades do ensino médio, neste momento, ainda estão sendo utilizadas pela MAP, pela Matriz de Avaliação Processual. Tá certo, pessoal? Exato. Então, a gente entende que justamente esse ano, igual foi o ano passado, que o ano passado chegou o material de adaptação, o material de transição, foi meio conturbado para essa compreensão. Esse ano estamos finalizando esse processo e a partir do ano que vem, acredito eu, que estejamos integralmente dentro do currículo paulista, e aí vai ficar mais fácil para os senhores estarem trabalhando, porque vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio desde a primeira série dos anos iniciais, que igual tem aula de artes e educação física, né? Nós temos professores com aula nos anos iniciais, e o currículo vai dar continuidade até a 3ª série do ensino médio. Então ele vai ser contínuo e será mais fácil para ser trabalhado. A diferença é que para o ensino médio, a estruturação dele, ele vai trazer os itinerários formativos. Então vai vir com uma outra roupagem, uma outra estrutura e com novas informações, tá certo? Então, no decorrer do tempo que esse currículo for apresentado e formos desenvolvê-lo, nós estaremos dando as nossas formações e orientações também pelo ATPC, ou também presencialmente, no caso, com os grupos, presencialmente assim, com os nossos grupos específicos, tá certo? Exato. Muito bem. Vamos lá. Habilidades de arte. Dentro da habilidade de arte, para os anos iniciais, dentro da estrutura, nós pegamos apenas 2 habilidades que julgamos necessário iniciar a estruturação.
nós não vamos ler as habilidades, não vamos ler o descritivo dela, tá certo? Esse material está disponível no PowerPoint, que vai ficar como link do descritivo do vídeo do YouTube, e depois a gente vai mostrar onde os senhores conseguirão acessar essas informações e também as informações das habilidades dos bimestres anteriores, que tem alguns professores que ainda estão procurando, tá certo? Então, lembrando que dentro da disciplina de arte, a linguagem para o terceiro bimestre, do 1º ao 9º ano, é teatro. Então, os senhores e as senhoras terão que trabalhar a linguagem do teatro nesse bimestre. Então, 1º ano, a habilidade 18 e a habilidade 24. A habilidade 24 é uma habilidade articuladora, então ela é uma habilidade mais ampla. Então, os senhores terão maior facilidade para estar trabalhando essa habilidade com os estudantes. Para o 2º ano, sugerimos a habilidade 18 e 19, ok? 3º ano, a habilidade 19 e a habilidade 22. O 4º ano, a habilidade 18 e a habilidade 20. E para o 5º ano, a habilidade 19 e a habilidade 20. Os senhores poderão perceber que no 1º e no 2º ano, o nosso foco da habilidade principal é dentro dos objetos de conhecimento de contextos e práticas. Então, a criança ela vai desenvolver essa prática. E já do 3º ao 5º ano, nós focamos mais na parte do processo de criação da criança. Então, além da prática, para ela desenvolver esse processo de criação dela e do desenvolvimento da coordenação motora e cognitiva dela também, tá certo? Para o 6º ano, as habilidades com foco em questão de número 24 e 25, dentro dos contextos e práticas. 7º ano, a habilidade 24 e a habilidade 26. Então, iremos trabalhar contextos e práticas e elementos da linguagem. 8º ano, a habilidade 24 e 25, também contextos e práticas. E 9º ano, a habilidade 24 e 25. Então, reparem que as habilidades elas são recorrentes. Então, a estruturação, o que vai fazer? Com que o professor ele tenha observado o objeto de conhecimento da série. Lembrando, 6º ano, brincadeiras e folclore, né? Então, cultura popular e folclore. 7º ano, nós estaremos trabalhando com manipulação de objetos, confecção de bonecos, teatro de marionete, teatro de fantoche, teatro de animação. Então, 7º ano, o foco dentro do teatro seria esta vertente. Para o 8º ano, as matrizes culturais indígenas e africanas. Então, teatro dentro dessas duas matrizes culturais. E para o 9º ano, nós estaremos trabalhando a parte do teatro contemporâneo. Então, gradativamente, a gente vai explorar o teatro em cada série dentro dessas vertentes. Para o ensino médio, dentro do ensino médio, nós estaremos trabalhando as 4 linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Então, optamos por pegar as habilidades, uma habilidade de cada linguagem para ser trabalhada neste momento. Só que se a gente perceber nos objetos de conhecimento e no descritor, uma habilidade, querendo ou não, vai complementar a outra no desenvolvimento do trabalho dos senhores. Embora essas habilidades sejam específicas para cada linguagem artística, uma vai complementar a outra. 2º ano também vamos trabalhar artes visuais, dança e música. E 3º ano, o foco será música. Então, só no 3º ano, o 3º bimestre, o assunto será música. E lembrando que ensino médio nós estaremos envolvendo muito com essa parte dos recursos digitais, dos recursos tecnológicos,
dos recursos de utilização de multimídias. Então, sempre pensando na utilização da tecnologia para o desenvolvimento dessas habilidades e do currículo do ensino médio. O próximo componente curricular, Educação Física com a PCNP Silvia. Silvia, a palavra é sua, por gentileza. Obrigada, Rafael. Bom dia de novo, professores. Então, dentre as habilidades essenciais, né, elencamos apenas uma habilidade por ano e série, porém, para desenvolver as atividades, não precisam ser necessariamente essas que iremos apresentar. Vocês podem e devem propor as atividades dentro do que é a realidade de vocês, do trabalho que vocês têm com os seus alunos, né? Em educação física, nós temos 4 habilidades estruturantes, né, essenciais para cada série e ano do ensino fundamental, e no ensino médio a mesma competência. Então, vamos lá, né? Para o 6º ano, a habilidade, né, 18, experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, e objeto de conhecimento dessa habilidade, né, práticas corporais de aventura urbanas. Aí eu trago aqui para vocês, né, como exemplo dessas práticas corporais da unidade temática, o skate, o rapel, o parkour, slackline, que era o que nós trabalhamos bastante. Quando eu estava, né, em sala de aula, eu trabalhei bastante essa parte do slackline, a escalada, dentre outros, né? No 7º ano, a habilidade 03, né, experimentar e fruir, identificar os diferentes elementos que constituem os esportes de precisão e técnico combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, né? Objeto de conhecimento, esportes de precisão e técnico combinatórios. Aqui, exemplificando, né, os esportes de precisão, nós temos a bocha, o curling, o golfe, o tiro com arco, e tudo isso a gente pode, né, pensar em atividades adaptadas também. Quanto aos esportes técnicos combinatórios, eu trago aqui como exemplo o salto ornamental, o nado sincronizado, a ginástica rítmica, a patinação artística, né, e a dança, dentre outros também. No 8º ano, nós temos a habilidade, né, 10, experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, identificando as exigências corporais da mesma. O objeto de conhecimento é a ginástica de conscientização corporal, e aqui nós podemos, né, trabalhar com o yoga, até mesmo o pilates, e trazer para os alunos a questão do alongamento, do relaxamento, a automassagem e algumas técnicas que eles podem estar realizando, e aí vai, né, da criatividade na proposta das atividades de cada professor dentro da sua realidade. No 9º ano, a habilidade 03, formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para a prática. Objeto de conhecimento são os esportes de invasão e de combate, né? E os esportes de invasão são os mais populares, aqueles mais comuns dentro da escola. Então, assim, entre aspas, os mais fáceis de trabalhar, né? Que seriam o futebol, basquetebol, o handebol, trazendo alguma coisa, né, de fora, o rugby. Os esportes de combate também, o boxe, né, o judô, o karatê, e a gente, depois, se os professores quiserem, eu tenho um exemplo, dá para modalizar os esportes de combate, eu tenho o da esgrima, que eu fiz um trabalho com os meus alunos. Aí, passando para o ensino médio, né, na unidade temática Corpo, Saúde e Beleza, a habilidade de diferenciar saúde individual de saúde coletiva, objeto de conhecimento de saúde coletiva e individual. Aqui, nesse momento, podemos fazer uma contextualização, né, com o momento atual, com a pandemia, é o momento de aproveitar, né,
esse tema. No segundo ano, mais uma vez, a unidade de informática é corpo e habilidade de identificar e reconhecer em seus próprios hábitos de vida os fatores de risco para as doenças hipocinéticas. E aqui o objeto de conhecimento são os hábitos de vida e fatores de risco. Aqui nós podemos trabalhar as doenças hipocinéticas, as cardiopatias, o colesterol alto, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, e fazer um link, né, contextualizar com o momento que estamos vivendo, que estamos em quarentena também, é bem válido nesse momento. E, para finalizar, o terceiro ano do ensino médio é a unidade temática lazer e trabalho, a habilidade de construir argumentos sobre a importância do lazer, né? E agora, também contextualizando com o momento atual, a gente poder falar sobre o tempo livre, né? E o tempo livre, pensar no descanso ativo e naquela prática que traga prazer, né? No momento do lazer. Quando eu estava em sala de aula e eu trabalhei esse tema com meus alunos, o que me preocupava muito, quando eu perguntava para eles o que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês, né? O que vocês gostam de fazer no tempo de lazer de vocês? Eu fiz um levantamento, eu tinha 3 salas de terceiro ano, e a resposta que eu mais recebia era dormir. Eles entendem como lazer, como um tempo ocioso para não se fazer nada, né? E a gente precisa colocar para os nossos alunos que esse descanso, ele pode e deve ser um descanso ativo, né? A gente tem que estar praticando, procurar as práticas que nos tragam prazer, mas sair do ócio, né? O ficar parado, e aí também contextualizando aí com a habilidade do segundo ano, né? Sobre esses fatores de risco, esses hábitos de vida. Então, no ensino médio, a gente consegue contextualizar muito mais com o momento atual que estamos, né, vivendo. Aí, que o Rafael já falou, dentro das realidades, né, das possibilidades, a gente vai organizando as nossas ações, as nossas atividades a serem enviadas aos nossos alunos. Por hora, a minha contribuição é essa. Qualquer, né, dúvida, podem colocar no chat, que eu posso estar tirando essas dúvidas para vocês, ok? Muito obrigada e passo a palavra. Agora vamos para a língua portuguesa, professores do ensino fundamental dos anos finais. É uma coisa que veio muito importante com o novo currículo paulista com relação à nosso componente curricular, né, língua portuguesa, foi que agora não estamos mais presos dentro de um único gênero no ano série. Ficamos aí trabalhando vários anos com, né, as narrativas no 6º ano, os relatos no 7º, no 8º texto prescritivo e injuntivo, e no 9º texto dissertativo e argumentativo. Agora não. Agora o trabalho é focado nas habilidades, né, todos temos já temos essa noção, não é? Abriu-se mais para o ensino da gramática, que é uma coisa que particularmente eu acho que é importantíssimo de se trabalhar com os alunos, dentro sempre de um contexto, né? Isso não podemos deixar de lado jamais o contexto para se trabalhar a gramática, pontuação, ortografia e tudo mais. Tá? Então, nós fizemos um recorte, pessoal, de algumas habilidades essenciais para o 3º bimestre, tá? Lembrando que as habilidades, elas permeiam dentro das práticas de linguagem, né? Então, em língua portuguesa, nós temos as práticas de linguagem, leitura, oralidade, análise linguística, e temos também a produção escrita, produção textual. Então, dentro do 6º ano, gente, é muito importante a habilidade de análise dos textos, né? Então, olha lá, essa habilidade, ela vai incluir também referências explícitas e implícitas também, tá? Não que dentro
de um objeto de conhecimento, que é um conteúdo, ou um conceito, ou um processo que eu estou organizando com o meu aluno, eu tenha que trabalhar uma única habilidade. Jamais. Dentro de um texto, eu posso trabalhar quantas habilidades eu quiser. Aí depende da minha intencionalidade pedagógica, né? Então, eu posso trabalhar lá um texto, onde eu vou trabalhar a análise de um texto literário, mas eu também vou trabalhar uma outra prática de linguagem, que é a análise linguística semiótica, que é lá voltado para a gramática, tá? Percebendo no 6º ano, gente, eu tenho, dentre vários, né, objetos de conhecimento, que é a relação entre textos. Então, análise de texto literário e outras manifestações artísticas, como teatro, música, arte visual. Rafa colocou aí em arte, né, que o teatro vai ser trabalhado dentro do 3º bimestre. Então, língua portuguesa no 6º ano também se trabalha. Então, vocês percebam como que a nossa área de linguagens, ela se conversa, né? Ela converge para um mesmo trabalho, tá? E muito importante, eu não vou ficar sempre falando disso, mas é importante frisar que as habilidades, elas têm aquele eixo, né, aquele trabalho de coisa de ser espiral. Então, eu tenho uma habilidade que é essencial no 6º ano, mas que ela vai ser recorrente no 7º ano também. Aí a gente fez o recorte lá, é a habilidade 6 e 7, quer dizer, 6º e 7º ano, de língua portuguesa, número 27. E a outra habilidade que está posta ali, gente, é uma habilidade de reconhecimento de gêneros com relação à variedade da língua falada, que tem a ver com a variação linguística, né? Onde a habilidade ela é trabalhada no 6º, no 7º, no 8º e no 9º, tá? Então, dentro dela eu também posso trabalhar a análise linguística, semiótica, eu também posso colocar atividades de pontuação, de ortografia, e essas habilidades são essenciais dentro do 6º ano, no 3º bimestre. Então, o que quer dizer essencial? Ela não pode ser deixada de lado. Quando a gente fala de análise linguística, gente, é importante colocar que o processo de leitura e produção de texto aí, ele é fundamental, tá bom? Dentro dessa habilidade. Dentro do 7º ano, gente, olha lá, continuamos com a prática de linguagem, a análise semiótica e linguística, na habilidade que foi recortada ali, ó, utilizar ou produzir diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais já estudados. Então, na verdade, essa habilidade é uma habilidade que revisiona aquilo que já foi passado em anos anteriores ou mesmo nos bimestres anteriores, que foram o 1º bimestre e o 2º bimestre. O objeto de conhecimento aí é a fonoortografia, tá? Então, quando entra essa parte de análise linguística semiótica, a ortografia está embutida nela. E essa habilidade, gente, é uma habilidade específica de 7º ano. Ela é essencial no 7º ano e ela é para o 7º ano, tá bom? Então, tá posta lá, ó, utilizar ou produzir diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais já estudados. E importante, né? Há alguns anos atrás a gente falava assim, nossa, mas será que eu vou poder trabalhar um texto, um trecho do Memórias Póstumas do Brás Cubas com os meus alunos do 7º ano? Sim, agora pode utilizar. Nós podemos, esse leque agora textual, esse leque que nós temos aí postos de textos, de multissemióticos, de todo tipo de gênero, está sendo trabalhado sim, agora em todos os anos, tá? Nós não estamos mais presos dentro de um único gênero ou uma única tipologia textual no ano, tá? A segunda habilidade é a habilidade 6 e 7, quer dizer, ela já foi trabalhada no 6º ano, ela é recorrente no 7º, será no 7º, que é identificar teses, opiniões ou posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos, né? A professora Bela colocou lá no trabalho dela com os alunos uma dificuldade que é do aluno inferir a ironia nos textos, né? Mas às vezes também a opinião também é uma coisa que é bem complicada de se trabalhar e ela já começa a ser trabalhada no 7º ano,
tá? Então, a prática de linguagem dessa habilidade é a leitura, tá? Eu tinha colocado lá no chat que uma coisa que nós vamos trabalhar muito agora, no período de recuperação, vai ser a fluência leitora, muito importante. Então, no 7º ano, essa habilidade já vem com força total aí. Então, de nós pensarmos, né, se a habilidade une a prática de leitura, a prática de linguagem e leitura, quais são as atividades que eu vou poder propor dentro dessa habilidade? O que a gente sempre vai falar, gente, na equipe de linguagens é assim: o trabalho do professor sempre parte da habilidade. Então, eu tenho a habilidade posta, eu tenho a prática de linguagem que eu vou trabalhar, e qual que é o objeto de conhecimento? Quer dizer, que conteúdo ou processo ou conceito eu vou trabalhar dentro dessa habilidade que está posta lá como essencial. Vamos para o 8º ano. E, gente, importante se dizer, né, as habilidades, elas vão e voltam. Aquela coisa do currículo espiral, ela é mesmo importante do professor sempre ter em mente isso. Então, uma determinada habilidade que eu trabalhei lá no 6º ano, hoje ela é posta também como essencial no 7º ano, tá? Lembrando que em língua portuguesa nós temos aí entre 5 e 6 habilidades essenciais, tá? Nós colocamos 2 aqui no material, porém, esse material vai ser colocado para vocês na íntegra, né? Para que vocês vejam todas as habilidades. Rafa, eu acho que é para mim que está demorando aqui para passar, né, o slide. Acho que deve ser a minha internet que não está carregando aqui. Pode dar continuidade. Então, só que eu não estou vendo. Você pode ler para mim, por favor, a habilidade, Rafa? Habilidade 04A, identificar aspectos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo e etc., em funcionamento em um texto. Ótimo, mudou agora para mim aqui. Olá, gente, continua, né, a prática de linguagem, análise linguística semiótica. A gente percebe que esse trabalho com a gramática é importantíssimo. Então, ele continua no 8º ano. A habilidade de identificar aspectos linguísticos, ela é única do 8º ano, ela é F08, né? Continua o objeto de conhecimento com a fonoortografia. Já a segunda habilidade para o 8º ano, que a gente fez um recorte, é uma habilidade de 8º e 9º, que é ler de forma autônoma textos de gêneros variados, onde a prática de leitura aí também, a prática de linguagem é a leitura. Habilidade EF09-LP11, inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais, em textos de diferentes gêneros. Isso mesmo. Continua, gente, a análise linguística semiótica como prática de linguagem. Então, vocês percebam como o trabalho com a gramática é importante. A Rose colocou aqui no chat, né, que essas habilidades nós já estamos trabalhando com essas habilidades. É verdade, Rose, que já são habilidades do 3º bimestre, né? Nós colocamos aqui algumas, tem outras também que vocês vão perceber. Mas é isso mesmo, o trabalho já está sendo realizado, né? A gente já viu o trabalho das meninas, da Noemi, da Bela, né? Que foi colocado, eu acho que um material que elas já estavam trabalhando, mas que as habilidades também essenciais apareceram ali, tá? Então, isso que é importante, as habilidades são essenciais e não podem ser postas de lado. Partem dela para a gente organizar o nosso trabalho, tá? Vocês vejam como no 9º ano o trabalho com análise linguística e semiótica, ele é bem recorrente, tá? Conceito de norma padrão e preconceito linguístico. Olha, uma habilidade essencial no 6º ano e essencial no 9º ano. Professores de inglês, 6º ao 9º. Sim, então nós temos aí uma habilidade de inglês que é só do 6º ano, tá? É a LI 02, quer dizer, linguagem, olha, gente, língua inglesa 02, né? Onde a habilidade posta é colocar e coletar informações do grupo.
perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola. Esse é o trabalho no 6º ano, no 3º bimestre, tá? O eixo é oralidade e o objeto de conhecimento é a construção de laços afetivos e convívio social. Muito gostoso trabalhar essa parte de inglês no 6º ano, eu gosto muito. No 7º ano, nós temos aí já organizar textos em unidade de sentido, dividido em parágrafo, tópico ou subtópico, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e formato de texto. O eixo aí já muda, ao invés de oralidade é a escrita, né, porque os alunos já têm um pouquinho de maturidade, né, nessa parte de inglês, e o objeto de conhecimento é a escrita, a organização dos parágrafos. Então, geralmente, nós trabalhamos nessa fase dos alunos, 7º ano, 3º bimestre, textos curtos, né, para que eles possam perceber a paragrafação, os tópicos, subtópicos e tudo mais. Aí vamos para o... e lembrando, gente, que essa habilidade do 7º ano também ela é única do 7º, tá? A habilidade 8º ano, aí já é explorar os ambientes virtuais. Eu acho que é uma habilidade, né, totalmente dentro do que nós estamos vivendo hoje, né? O eixo é a leitura e o objeto de conhecimento é a leitura de textos. Então, explorar ambientes virtuais e aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em língua inglesa. Também é uma habilidade bem gostosa de ser trabalhada e é essencial no 8º ano. No 9º ano, nós vamos ter o reconhecimento dos novos gêneros digitais. O eixo aí trabalhado vai ser serão os conhecimentos linguísticos e o objeto de conhecimento, o uso de linguagem em meio digital, né, o internetês. Então, a gente vai perceber nessa habilidade que vai entrar blog, tweet, forma de escrita, né? A gente trabalha aí também com... Eu já trabalhei no 9º ano essa parte, quantos caracteres pode colocar num tweet, se você escreve com letra maiúscula sempre, né? Isso parte do princípio que não é muito legal, assim, denota que a pessoa está gritando, então isso é legal trabalhar com os alunos. E essa habilidade também é uma habilidade de 9º ano, onde os alunos já têm um pouquinho mais de maturidade para entender esses detalhes da língua, né? Então, o eixo aí são os conhecimentos linguísticos, porém, não vamos nos esquecer, atrelada a essa habilidade, gente, também podemos colocar outras, tá? Essa está como essencial, mas nós podemos colocar também habilidades gramaticais dentro desta essencial, assim como no 6º, no 7º, no 8º ano, o 9º também é assim, tá? Assim como em língua portuguesa. Lembrando, vou repetir, partam sempre da habilidade para depois o objeto de conhecimento e depois como conteúdo que será trabalhado com os alunos, tá? Mas as habilidades são essenciais e elas são importantíssimas de ser trabalhadas, tá bom? Eu passo a palavra, acho que língua portuguesa e inglês, os anos finais, é isso, tá? Então, dando a continuidade, né, aos estudos das habilidades, que nós já estamos sabendo que vocês já se encontram com elas, né, já estão trabalhando, como nós podemos ter visto aí pelo trabalho das professoras, né? As habilidades do ensino médio, elas são o quê? Um pouquinho mais complexas. Então, nós podemos ver aí, por quê? Porque nós necessitamos trabalhá-las devido aos estudantes precisarem delas na sua trajetória escolar, né? Então, ali, praticamente, o ensino médio é o fechamento de tudo com que eles já vêm sendo trabalhados. Então, nós não podemos deixar de desenvolver essas habilidades essenciais, como a SEDUC nos separou, né? Coloquei aqui para vocês todas elas, mas não é para vocês trabalharem tudo de uma vez, tá bom? Então, é só para vocês visualizarem melhor e verificarem que o descritor, a habilidade do primeiro, né, que está recorrente ao objeto de conhecimento, como a Simone já nos alertou, né? Que primeiramente vamos iniciar pela habilidade
para depois o objeto de conhecimento, certo? Então, pelas habilidades que nós temos aqui, que está sendo recorrente, né? A primeira habilidade da primeira série, ela está se tratando do verbo reconhecer. E o que nós conseguimos detectar aqui, que todos esses verbos de comando, eles participam de um grupo, de uma competência. E o que nós observamos, que dentro do ensino médio, da primeira série, nós podemos ver que tem uma que está participando aí, que faz parte das essenciais, que está fazendo parte do grupo 1, né? Como a Silvia falou, o verbo identificar. Ela se encontra-se no grupo 1, que vem do verbo, da competência observar, tá? É uma coisa assim que eu gostaria que vocês estivessem fazendo, aquele movimento, né? Partindo lá dos materiais dos alunos para os materiais de vocês. E fazendo esse link que vocês poderão estar realizando para que vocês possam partir dali do trabalho que vocês estão realizando, do plano de aula, do roteiro de estudos, né? Que elas têm que estar ali contempladas, né? Principalmente as essenciais, né? Não que vocês não vão trabalhar outras, poderão sim, mas não poderão deixar de trabalhar essas aqui que já foram elencadas, tá bem? Já lá na segunda série, nós podemos observar os verbos, né? Os verbos de comando que vem, ó, o verbo inferir, né? Inferir, que vem sendo trabalhada com a tese, tema, assunto principal, da qual quem vai estar linkando com o objeto de conhecimento, reportagem, tá? Que já se encontra também, onde vocês poderão estar linkando a atividade do caderno dos alunos, quando vocês forem preparar o plano de aula de vocês ou o roteiro de estudo. Tem o verbo relacionar, né? Onde eles vão estar relacionando um objeto que já tem o conhecimento deles, que vai estar trabalhando sobre a subjetividade, né? A parte expressão literária. E elencando o objeto de conhecimento que vai trabalhar com a tipologia narrativa, né? Do gênero romance, falando sobre o símbolo e a moral. E aproveitando também que nós temos outra habilidade, que também se encontra nas essenciais, que vai trabalhar com o objeto reportagem, só que de quê? Da tipologia expositiva, né? Onde os alunos estarão sendo preparados para expor, como nós vimos aí também no trabalho da professora Noêmia. Na terceira também nós temos aí os verbos usar, relacionar, considerar, reconhecer, elaborar. Esses verbos também se encontram também no grupo 3, né? Que vem da competência para compreender, que é onde que vai estar sendo trabalhada a parte operatória mesmo do aluno. As competências, né? Que terá que estar sendo consistente para eles. Onde nós temos aí, como já foi o objeto de conhecimento argumentativo, né? A resenha crítica, que vem juntamente com a habilidade de usar conhecimento de terceiros, né? Que eles possam aprender a fazer citações deles dentro do seu texto argumentativo, produzindo esse projeto que é o teu texto próprio, que é o próprio texto do aluno, mantendo então o quê? A sua autoria. Bom, lá no inglês, né? Nós temos aí na primeira série que vai ser trabalhada a unidade temática, que vai tratando-se das estratégias de leitura, né? Falando a parte da oralidade, com o eixo leitura e o descritor, que é a habilidade que vai termos aí a ler, compreender, analisar e interpretar. Temos lá também a compreensão, que é os conhecimentos linguísticos, né, que é o verbo identificar, como nós já vimos, que faz parte lá do grupo 1, observar, né, que tem a definição, vai trabalhar palavras antônimas, sinônimas, processos pelos quais poderão estar se expressando.
Gramática, que vai estar retratando os conhecimentos linguísticos, que são os usos dos pronomes interrogativos, why, what, né? E estratégia de leitura que nós temos que ter para que possamos contribuir, né, já na escrita deles, tá bem? A terceira série também vem lá com a mesma habilidade, com a mesma unidade temática e o mesmo eixo, que é os conhecimentos linguísticos, que é ler, compreender, analisar e interpretar, e um pouquinho mais, inferindo os seus traços, né? Deduzindo as características, as finalidades que aquele texto nos passa, né? Com aquele gênero que nós vamos estar trabalhando, que vai estar buscando para eles. Vamos lá. A parte gramatical não deixamos também de ser trabalhado, né? Que as estruturas aí que é identificar os tempos verbais, futuro, will, going to. E também temos o conhecimento de identificar também dos verbos modais, que é o may, o might, né? E os marcadores textuais, que nós não podemos deixar de falar, né? Que são os conectores, either, or, neither, nor, tá? Então, de tudo isso aqui nós podemos observar, sempre falando para eles, né, que sempre parte lá, lembra do português um pouquinho, das conjunções, dos marcadores textuais, que nós precisamos, a mesma coisa vai estar sendo no inglês, tá bem? Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês possam obter, por favor, coloque no chat, que a gente vai estar aqui respondendo. Obrigada e passo a palavra. Obrigado, Su. Pessoal, então só relembrando, aonde que estão as informações de todas as habilidades e todos os quadros? Então, para que a gente possa visualizar, no Currículo Paulista, no site do Currículo Paulista, se vocês forem na aba Materiais, Educação Infantil e Ensino Fundamental, Materiais de Apoio, vocês terão a grade de habilidade do Currículo Paulista, as habilidades essenciais da rede estadual. Esse material aqui, ele só tinha as informações do primeiro bimestre. Mas agora, se vocês entrarem na área de vocês, vocês observarão que terão as habilidades dos 3 bimestres aqui já disponibilizados do ensino fundamental. Para o ensino médio, vocês terão que entrar no site do Centro de Mídias, aba Programação, aí depois vocês vão descer até habilidades do 3º bimestre, vão selecionar o ícone do arquivo e ele vai fazer o download do material em Excel. Então vão estar disponibilizadas as abas com as habilidades em questão. Então aqui vocês só vão ter as habilidades do 3º bimestre. E para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, no site do Currículo Paulista. Só uma última informação aqui nessa janela, para a gente voltar para os slides. Para vocês poderem acessar o material no nosso ATPC, vocês entrarão, vão procurar NPE Dermir. O primeiro link já vai ser o link do nosso canal. E aí vocês descendo a barra de rolagem, vocês vão ter aqui, formações ATPC, áreas de conhecimento, NPE Dermir. Nós teremos todos os nossos ATPCs numa única playlist. Então, se vocês perderam algum material, perderam algum PowerPoint, basta entrar nessa aba, que vocês terão aqui do lado direito, todos os ATPCs que foram realizados pela área de linguagem. E aquilo que a gente fala, no descritivo da informação, na parte inferior vai ter o link do Drive, onde vai ter o PowerPoint disponibilizado. Tá certo? Então só estamos passando essa informação porque tem ainda alguns professores que estão tendo dificuldade para achar os nossos ATPCs dentro do YouTube. Voltando aos nossos slides, por favor. E comunicado externo. Nós recebemos essa semana, pessoal, ontem, né? O comunicado externo conjunto da COPED e FAP, eu até disponibilizei no grupo dos professores de português,
que é o comunicado, pode passar, tá, Rafa? COPED, EFAP, Subsecretaria 2020, o número 46. É o comunicado que fala sobre o dia D, né? Inclusive, os diretores, eles estão em formação agora também, né, com a equipe da supervisão e a dirigente de ensino, e vão ter mais detalhes deste comunicado. Mas ele fala, será o dia D, onde a função, esse dia será o canal do Centro de Mídias, lá o canal de formação dos professores, ele vai ser exclusivamente destinado para os trabalhos de recuperação dos próximos dias que nós teremos. Essa recuperação vai ser principalmente, né, da área de português e matemática. Então, nós já disponibilizamos o comunicado, mas ele está aí também, né? É uma programação geral, né, de formação, aprofundamento nas frentes de currículo, materiais e avaliações, tá? Então, das 9 às 10 horas será a apresentação geral do programa, entre 10 e 10 e meia, a apresentação da estrutura das formações, 10 e meia às 11, avaliações e encadeamento entre materiais e formação, e das 10 às 15, a apresentação da matriz de habilidades essenciais e sequências didáticas de atividades de língua portuguesa e matemática. Então, nós já demos o pontapé inicial hoje, né, com o português, o pessoal de matemática vai trabalhar isso na TPC deles amanhã também. E, para finalizar, orientações para recuperação e aprofundamento nos componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática. Quer dizer, o momento para língua portuguesa e matemática e, no segundo momento, para os demais componentes curriculares, tá? Então, vem uma informação aí a seguir, né, de quem não puder assistir a programação ao vivo no Centro de Mídias, poderá também assistir a gravação posteriormente. E a gravação ficará disponível no canal Formação de Professores no YouTube do Centro de Mídias. Porém, gente, a partir do dia 31 de agosto, nós da área de língua portuguesa teremos formações específicas para a recuperação do componente de língua portuguesa, tá? Então, vai ter essa semaninha aí que a gente não recebemos nada de oficial ainda sobre a semana que vem. Estamos aguardando, assim que nós recebermos, a gente passa para vocês, que seria aquela semana de paradinha, né? Porém, na outra semana, que é a partir do dia 31, nós já vamos começar com as formações específicas para as habilidades essenciais para serem trabalhadas na recuperação e, principalmente, agora vem outras habilidades que são habilidades de suporte. Que habilidades eu posso trabalhar para chegar nas essenciais? Tá bom? Então, é isso. Basicamente isso, né? A gente vai aguardar aí novas orientações e informações e vamos passando para vocês, tá bom? Rafa? Para as considerações finais, eu gostaria de agradecer a participação de todos, dos 3 professores, do professor Gilson, da professora Bela e da professora Noêmia. Lembrando que nós deixamos aberto mais uma vez o convite para todos que quiserem participar do nosso drop literário ou apresentar uma boa prática, tá certo? E me despeço aqui dos senhores e das senhoras, desejando um bom resto de semana. Isso. Só lembrando, a professora Alice, né, ela pediu para compartilhar um texto conosco. Alice, nós vamos deixar para o nosso drop literário, tá? Aceite o nosso convite. A nossa próxima TPC já está convidada a professora Maria Alice da Educação Especial para fazer o drop literário com o texto que seria hoje, mas como nós estamos aí já a 1 minuto do fim do nosso TPC, então já está externado o convite, tá? E agradecendo também a diretora Érica, diretor Douglas e a diretora Lucília pelos professores hoje na nossa TPC, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Obrigada. E fiquem com Deus. Amém. Até a próxima. Uma ótima semana, gente. Tudo bem? Que nós possamos aí ter um fim de tarde, né? Maravilhoso, tá bem? Obrigada pela atenção de todos. Silvinha? Só tenho a agradecer a todos pela atenção, pela confiança de sempre. Tenham uma boa semana
e se cuidem. Abraço a todos. Obrigada. Só para encerrar agora e desligar aqui a ligação, pessoal, está aberto o edital para PCNP de inglês, tá? Quem se interessar aí de se juntar a nós, na equipe de PCNP, por favor, será muito bem-vindo, tá bom? Edital de PCNP de inglês e de matemática. Um abraço a todos. Tchau!